Oi, pessoal. Quando no começo do ano eu disse que 2022 seria o ano do despertar da fé, a gente logo percebe que esse despertar da fé não ocorre de uma maneira assim, de repente aquela energia maravilhosa da fé se acende nas pessoas e todo mundo começa a acreditar em algo positivo. O despertar da fé ele vai acontecer exatamente pela nossa necessidade de desenvolver esse sentimento dentro de nós. Por quê? Porque do lado de fora tudo anda muito inseguro, tudo anda muito inconstante. Do lado de fora nós não temos certezas de absolutamente nada. A gente vai tendo decepções, a gente vai ficando assustado com as revelações que vão acontecendo. Aquilo que eu acreditava de repente não é mais, aquelas pessoas em quem eu confiava de repente já não se mostram assim tão dignas da minha confiança. E a gente vai percebendo que no passar de tudo isso, acaba sendo muito necessário que a gente desenvolva a fé. Fé em quê? Fé em que tudo isso vai passar, fé em que dias melhores virão, fé em que realmente nós estamos num momento profundo de transformação, de transição de ciclos e coisas desse tipo. Uma outra questão que a gente veio comentando bastante aqui no canal é em relação ao eixo nodal. O eixo nodal escorpião-touro, que na verdade significa o quê? Significa os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas inquietações sendo colocadas à prova, sendo trazidas à prova para que a gente consiga, dentro de nós, promover uma grande transformação de valores, para que a gente consiga matar tudo aquilo que vem do passado e que não serve mais, e a gente consiga construir algo que seja positivo e produtivo e que nos leve em direção ao bem, ao bom e ao belo. Ou seja, está nos pedindo para que venhamos a construir uma nova escala de valores que possa tanto nortear as nossas vidas quanto a vida das pessoas que estão à nossa volta. Já que touro significa o trabalho, significa o carregar a carga, significa o arar a terra para que novas sementes sejam lançadas e tenham capacidade de florescer. No último dia 11 de agosto, nós tivemos uma superlua. E o que é essa superlua que acabou sendo tanto comentada? A superlua é uma lua cheia que acaba acontecendo no momento em que a Lua está mais próxima da Terra e por isso a gente acaba vendo ela de tamanho maior. E a Lua cheia, é interessante a gente compreender que essa Lua cheia ela ocorre sempre no signo oposto ao signo onde o Sol está. A Lua cheia significa a Lua em oposição ao Sol. Significa material, emocional, em oposição a espiritual, em oposição à claridade. Significa que essas duas polaridades, masculino e feminino, nesse momento elas precisam encontrar um equilíbrio entre si. E quando a gente fala na lua cheia de Leão, na verdade essa lua está em Aquário, então a gente está falando em relação ao eixo Leão-Aquário. O que esse eixo vai nos trazer? Quando a gente fala em Leão, a gente pensa logo na autoridade, né? Mas é na autoridade do rei, não é uma autoridade capricorniana. É aquela autoridade da pompa, aquela autoridade que quer chamar a atenção sobre si. Leão é o arquétipo do ator de teatro. É aquele que age para que seja notado. E o que acaba acontecendo dentro disso é que a grande lição associada a Leão significa aprender a andar sem deixar pegadas. Significa o abdicar do nosso eu, do nosso ego, que precisa de aplausos, que precisa de reconhecimento e que precisa de atenção. Leão vai nos falar de todas essas pessoas, então, que elas criam circunstâncias para que elas possam ser observadas, para que elas possam se sentir importantes. A gente vai ver isso muito nos canais do YouTube, conforme eu venho falando, onde as pessoas vêm com notícias, com informações sensacionalistas, prevendo catástrofes, prevendo desequilíbrios, prevendo situações onde a gente acabe ficando inseguro. Mas para quê? Para que eles apareçam como os salvadores, como os profetas, como aqueles que de um certo modo foram capazes de prever essa situação.
e que eles possam, de certo modo, obter destaque, que eles possam obter reconhecimento e coisas desse tipo. Eu acho que esse é bem o arquétipo leonino que a gente pode perceber que está bastante ativo nesse momento da nossa evolução. E quando a gente vê esse mapa da lunação, no último dia 11 de agosto, nós vamos perceber que ele tem o formato de um quadrado com uma cruz no meio. Significa o quê? Significa que esses aspectos, eles estão em tensão. Que aspectos são esses? O aspecto leão e aquário, com o aspecto touro e escorpião. Aquário, dentro dessa questão toda, é o signo do futuro. A gente sempre fala assim, aquário está sempre olhando para frente, mas a grande questão aquariana é como eu vejo o futuro. Essa pessoa ela é capaz de ficar pensando tanto no futuro, que acaba se esquecendo do presente. E se essa pessoa, dentro dessa questão, ela for movida pelo medo, ela for movida pelas inseguranças, então ela vai acabar projetando um futuro de medo e um futuro de inseguranças. E por conta disso, ela vai acabar vivendo numa constante inquietação, já que Urano é o planeta da inquietação. Urano sente a necessidade de se libertar, Urano sente a necessidade de se transformar. Porém, se ele tiver a mente sempre voltada para o futuro, ele não consegue realizar nada no presente. E a grande lição que nos é pedida nesse momento em relação ao signo de Aquários é exatamente que nós estejamos presentes e nós estejamos com a atenção voltada para o momento atual. Se por um lado, Leão pede o aprender a caminhar sem deixar passos, o fazer as coisas, o executar sua missão perante o mundo, pensando apenas no bem coletivo e esquecendo de si, deixando para trás sua vaidade, seu orgulho, Aquário vem nos sugerir que desenvolvamos força dentro de cada um de nós, que possamos desenvolver a coragem, que possamos desenvolver a determinação e que nós possamos agir de acordo com os nossos princípios, com nossos impulsos interiores, sem nos deixar levar pelos aspectos negativos que acabam nos rodeando pelo lado de fora. Aquários, ele tem a ver com otimismo, Aquários tem a ver também com a esperança de um mundo melhor. Quando a gente observa esses 4 aspectos, esse aspecto, volta a dizer, do medo sendo levantado, das nossas questões de insegurança sendo ativadas, as nossas necessidades de mudança de valores, as nossas necessidades de esquecer dos nossos egos, dos nossos reconhecimentos, a nossa necessidade de estar no presente. A gente já começa a perceber aí o que nos está sendo pedido, qual é o desafio dessa alunação que ocorre nesse momento para nos preparar para os tempos que virão. O que eu acho bastante importante também em relação a esse aspecto é o fato da Lua estar em conjunção com Saturno. E quando a Lua está em conjunção com Saturno, ela fica mais racional, ela fica mais fria, ela fica mais ponderada. Como vocês podem perceber, esse é o quadro que nos está sendo exigido nesse momento. E é claro que esses aspectos eles vão mexer de modo diferente nas vidas das pessoas, de acordo com o mapa astral de cada um, mas no geral eu estou passando essas diretrizes, porque essas diretrizes acabam sendo aquelas genéricas, ligadas ao coletivo, e que é importante que a gente possa pensar bastante a respeito delas, e a gente possa observar o que está acontecendo. Vamos procurar observar o mundo à nossa volta isento das nossas emoções, isento da nossa necessidade de ter razão, isento das nossas inseguranças, dos nossos medos, dos nossos receios projetados em relação ao futuro. É um momento em que nos está sendo pedido bastante frieza nesse sentido, e bastante pé no chão, e bastante objetividade. Nós estamos passando por um tormento bastante grande em termos astrológicos, que conforme a gente já vem dizendo aqui no canal, ele é extremamente necessário para que a gente possa fazer a limpeza que nos é exigida,
para que haja essa transição dos ciclos. Então é muito importante que a gente tenha uma postura bastante sensata dentro de tudo isso que nos rodeia. Caso contrário, a gente corre o grande risco de sucumbir. A gente percebe aqui nos atendimentos, né, nas conversas, o quanto as pessoas estão abaladas, o quanto as pessoas elas estão inseguras diante de tudo isso que acontece. Né? Essas notícias de guerra, essas notícias de inseguranças políticas. O tempo todo a gente está sendo bombardeado para que a gente fique com medo, para que a gente fique inseguro. E o tempo todo, essas personalidades que se julgam as detentoras de algum tipo de poder, tentando nos manipular através do medo. E por outro lado, a gente sentindo a necessidade de desenvolver a fé. Isso é Netuno em Peixes, nos dizendo o seguinte: a partir do momento em que a gente consegue dissolver todas essas névoas que acabam nos impedindo de ver a nossa luz interior e nos impedindo de ver também a luz exterior, aí sim nós teremos capacidade de atravessar essa tormenta que nós vamos presenciando no atual momento e que nós possamos finalmente distinguir, né, aquilo que é certo daquilo que é errado e que possamos compreender a diferença entre aquilo que é ilusório e aquilo que é o real. Mas para isso é necessário que a gente esteja neutro, que a gente não esteja envolvido por nenhum desses aspectos que a gente comentou, né, que fazem parte dessas hastes, dessa cruz que se formou no céu no momento da lunação do dia 11 de agosto último. Fica aqui mais um tema para a gente pensar. O quanto que esses planetas, na verdade, eles acabam nos contando a respeito de tudo aquilo que nós passamos na Terra. Seria a Terra um reflexo dos céus? Ou seria os céus uma interpretação daquilo que nós vivemos na Terra? Já que uma vez nós temos tendência a ser ludibriados pelas nossas próprias questões mentais, por aquilo que nós acreditamos conhecer. Este ano ainda tende a ser um ano muito agitado nesse sentido, por conta das eleições que vêm aí, onde nós vamos ser manipulados muito dentro das nossas inquietações, dentro das nossas crenças, dentro das nossas expectativas. E ainda acredito que nós vamos ter muitas desilusões pela frente, e ao mesmo tempo, né, nós devemos, por conta disso, aprender a ver tudo de um modo mais realístico, de um modo muito mais objetivo. Que toda, né, essa reflexão que essa superlua acabou nos trazendo, possa iluminar a mente, o coração dos homens, possa iluminar a mente, o coração do povo brasileiro, para que ele saiba realmente aquilo que lhe faz bem e saiba conduzir o nosso país para um futuro glorioso que lhe cabe. Porém, o país sozinho ele não é capaz de fazê-lo e ele depende sim da consciência da nossa população e da consciência dos nossos governantes para que isso possa acontecer. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Mente livre, coração leve. Espero que tenham gostado. Até a próxima.